Mais uma vez, o canal Newton Pimenta traz até você matemática para o sexto ano do ensino fundamental. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, clique nos sininhos para receber as notificações e faça aí o acompanhamento com seu filho do sexto ano com a matéria que é a matemática, de modo bem tranquilo, para que você possa acompanhá-lo também com garantia neste canal voltado ao ensino de matemática. Também divulgue esse vídeo aí nas suas redes sociais. Hoje a gente vai trabalhar com o tratamento da informação, parte de média, moda e mediana, e nós vamos trabalhar com a parte aí então de estatística, que é a parte da matemática que estuda os eventos multicausais, a possibilidade da sua ocorrência e suas causas e elementos. Então, eventos multicausais são aqueles eventos que são gerados por muitos motivos, por muitas causas. Os elementos principais que nós vamos estudar hoje são a média, a moda e a mediana. Então, nós vamos estudar esses três elementos. Para estudar esses três elementos, eu vou considerar a seguinte situação. Professor Borges, o senhor Borges é professor de matemática e fez um levantamento de 15 notas de seus alunos do curso de Engenharia Mecânica na disciplina de Estatística Aplicada. E as notas foram essas. Então, na hora que ele corrigiu a prova, a gente viu essas listas aí totalmente fora de ordem. Uma maneira da gente organizar melhor as notas é a gente colocar as notas em ordem. Normalmente a gente pode colocar em ordem crescente. Essa ordenação das notas, essa lista ordenada, é o que a gente chama de rol dos elementos. Então nós temos aqui a definição de rol, é a sequência ordenada dos valores observados. A ordem pode ser crescente ou decrescente. Normalmente a gente vai trabalhar com a ordem crescente. Tá? Então as notas lá do Sr. Newton, em termos da sua correção, foram geradas essas notas. Note que a hora que a gente coloca essas notas em ordem, a apresentação das notas, da distribuição das notas, fica um pouco melhor no sentido da gente tirar conclusões. Então a resposta para algumas questões a gente vai tirar daqui. Primeiro, que a quantidade de alunos que o Sr. Borges tem, segundo o texto, é 15. Segundo, a quantidade de notas é a mesma quantidade de alunos, então também ele vai ter aí 15 notas. E se a gente fizer a soma das notas observadas, a soma, que eu vou chamar de sum, que é soma em inglês, a gente vai ter aí 90 notas. Esse 15, que é a quantidade de notas, eu vou chamar de N maiúsculo, que é a quantidade de elementos observados. Então a gente tem aí os primeiros elementos. Depois a gente pode pensar em olhar qual é a nota que mais se repete, ou seja, qual é a nota de maior frequência, que no nosso caso aqui é a nota 4. Então a nota 4 é que tem maior frequência. Se ela tem a maior frequência, a gente vai chamar ela de moda, que é o que está na moda. Está na moda, nesse caso dessa lista, tirar 4. Então a moda sempre é o elemento que mais se repete. Depois eu posso fazer uma verificação dos elementos em termos centrais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu contar de trás para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ter esse elemento aqui como sendo o termo central. E o termo central a gente chama de mediana. O termo central vai ser a mediana. Tá? Então a mediana vai dar aí no caso 6. Se eu tiver uma quantidade par de elementos, aqui eu tinha 15, né? Se eu tiver uma quantidade par, eu vou fazer a somar os dois termos do meio e dividir por 2. E quando a gente divide o total de notas, a soma das notas, que tinha dado 90, se eu dividir pela quantidade de alunos de notas, que é 15, isso vai dar 6, sobra resto 0, e isso pra gente é a média. Então, a média dessa amostra de notas, a média da sala de 15 alunos, é média 6. Então, a gente definiu aí alguns elementos nesse exercício. O rol, que é a sequência dos valores ordenados. O N, que é o tamanho do conjunto dos elementos observados. O sum, que é a soma em inglês, é a soma dos valores observados. A média,
que é o elemento de maior frequência, a mediana, que é o termo central do rol. Então nós vimos lá no exemplo anterior que é o termo central. Imagina que eu tenha um elemento assim, ó, por exemplo, uma lista só com 4 valores. Se eu contar 1, 2, 1, 2, o termo central seria aqui, mediana, certo? Que deixa 2 para cada lado. Então nesse caso a mediana, como é que a gente calcula? Você vai somar os dois termos centrais, vai dar 24. Na divisão disso por 2, que está somando dois valores, isso vai dar 12, sobra resto 0. Então você tem a mediana igual a 12, que é o total de elementos, que é o termo central, desculpa, é o termo central de elementos, é a média dos dois termos centrais. E a mediana, você vai pegar a soma dos valores e dividir pelo tamanho do conjunto, você tem a média, que é o quociente, que é a divisão entre a soma dos valores e o tamanho do conjunto. Então vamos lá, alguns exercícios. Para cada lista de valores a gente vai determinar o rol, o N, a soma, a moda, a mediana e a média. Então a gente vai determinar esses 6 valores referentes aí a cada lista. Então imagina que você tem o número de filhos de 12 funcionários de uma empresa com essa lista. A primeira coisa que a gente vai fazer é pensar no rol, que é a lista ordenada, 0, ó, 0 é o primeiro. Depois eu tenho 1, 2, 3 funcionários com um filho. Depois 1, 2, 3, 4, 5 funcionários com 2 filhos. Então 5 vezes o número 2 se repete. Depois um funcionário com 3 filhos e por último 2 funcionários com 4 filhos. Então sempre a gente vai partir desse rol para determinar os elementos. O N é a quantidade de funcionários, quantidade de valores escritos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois a soma dos valores, se eu somar 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 24. Depois, a moda. Quem que é a moda? A moda vai ser o elemento que mais se repete. Nesse caso é o 2, 2 filhos. A mediana vai ser a soma, o termo central da ordenada. Então você vai ter 12 elementos, vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A soma desses dois vai ficar 2 mais 2 dá 4, dividido por 2 vai dar 2. Esse é o valor da mediana. E a média, para calcular a média, isso vai dar, soma todo mundo, 24, divide pela quantidade de valores observados, que são 12. Então 24 dividido por 12 vai dar 2, sobra resto 0. Então a média também é 2 nesse caso, tá? Dá um pause nesse vídeo e calcula aí os valores para essa quantidade de carteiras em 10 salas de aula, tá? Vou deixar aqui na descrição um link para você poder determinar aí os valores e a gente encerra por aqui essa aula. Muito obrigado, abraço, dá um clique aí nesse joinha nesse vídeo, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar seu filho a estudar matemática para o 6º ano. Abraço.